Sejam bem-vindos a mais um Pod Gui. E antes de eu apresentar quem está aqui comigo, eu gostaria que, se você curtisse esse podcast, desse o seu like, joinha, compartilha com o pessoal, comenta aqui nos comentários, ajuda ao YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para aparecer para mais pessoas. O Pod Gui é um podcast de empreendedorismo que a gente está aqui espontaneamente ajudando o mercado a evoluir cada vez mais. E hoje eu estou aqui com Márcia Queiroz, minha amiga da Festa Escova, que vai contar um pouco da história e a gente vai falar muito sobre dicas de franchising, dicas de empreendedorismo, dicas de mulher empreendedora que está desbravando o mercado nacional. Hoje já é a maior empresa da América Latina no seu segmento, né, Márcia? Exatamente. Mas seja bem-vinda e me conta um pouco da sua história, como tudo começou. Adoro o lá atrás. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, né, como empresa, como pessoa física, como pessoa jurídica. A Festa Escova hoje, nós já somos a maior escovaria da América Latina, a marca nasceu aqui em Goiânia em 2018, então nós somos uma empresa bem jovem, temos aí 5 anos e 4 meses hoje, né, exatamente, 280 franquias, mais de 3.500 postos de trabalho e mais de 1.200.000 clientes atendidos em 23. Então, muitas conquistas, mas muito trabalho também. Você é do franchise, você sabe dos desafios, né? E a marca começou, Guilherme, em 18, exatamente fruto das nossas dores, das nossas necessidades como mulheres. Eu e a minha sócia Michele, nós tínhamos um outro negócio, a gente já atuava nesse segmento de beleza. Na verdade, eu atuo no segmento de beleza desde 2007, ela desde 2008, que nós trabalhamos. Eu trabalhei na Água de Cheiro, depois eu trabalhei na Avon Cosméticos, depois eu comprei uma franquia, então eu já fui franqueada, já sentei na cadeira de franqueada. Qual marca que você comprou? Além do Olhar, aqui de Goiânia, da perfeito. Rose. Uhum. Depois nós fundamos uma escola de cursos de estética, então sempre nesse segmento da beleza. Então eu escolhi o segmento de beleza desde 2007. E em 2018 nós estávamos num treinamento dessa outra empresa, eu e a Michele, e a gente falando exatamente das nossas dores. E o palestrante falou assim, nem me lembro mais o nome dele, mas ficou gravado. Às vezes a sua dor pode ser uma ideia de negócio que vai resolver a dor de outras pessoas. Era mais ou menos nesse sentido. E eu e a Michelle estavam falando exatamente disso. Não consegui agendar salão. Eu acho caro uma escova. Na época, a filhinha dela tinha 2 aninhos. Eu não vou deixar de ficar com a Manuela um sábado à tarde para ir pro salão, né? Enfim. E a gente falando exatamente das nossas dores, das nossas necessidades. E ela falou assim, então se a gente montasse um salão que não tivesse hora marcada, que abrisse dia de segunda-feira, que abrisse num horário mais flexível, que tivesse preço justo, preço fixo, e fizesse só escova, tipo uma Festa Escova. Aí eu falei, vamos ir com esse nome. Tipo uma Festa Escova, então nasceu assim. Nasceu assim. Ali em 10 minutos, Guilherme, a gente tem plena convicção que o Senhor nos entregou esse projeto. E ali a gente começou a formatar. Não, então vai ter 10 cadeiras, vai abrir de tal hora a tal hora, vai ser assim, vai ter preço fixo, vai fazer tais serviços e tal. E ali nós tivemos um insight. Feito isso, a gente foi buscar mais informações, foi ver se essa marca estava disponível, foi desenhar o plano de negócio disso, porque assim, não bastava ser uma boa ideia, a gente precisava entender se a conta fechava, né? Então a gente queria trabalhar com preço justo, para a gente atrair essa mulher mais vezes no salão. A gente queria que ela fosse no salão na segunda, na terça, não só no sábado e domingo, como é muito praxe nos salões convencionais. Então, a gente queria trabalhar com preço justo, e aí a gente trouxe um consultor financeiro, o Aurélio, para validar o negócio pra gente, né? Porque assim, a ideia é legal, mas será que a conta fecha, né? Mais ou menos isso. E aí a gente começou a estruturar. Registramos a marca, começamos a fazer uma pesquisa de mercado. Verificamos que no Brasil não tinha esse modelo de negócio formatado, lá em 18. Tinha assim, você poderia chegar no salão e fazer uma escova, mas não era algo conceitual. Tipo, foi uma coincidência, né? O profissional estava ali desocupado e, por sorte, você conseguiu ser atendido na hora. E se tivesse lotado, você não tinha como, tinha que esperar.
Ou então você tinha que voltar outro dia, ligar para agendar horário, né? Aquela típica pergunta, você agendou horário, né? Uhum. E lá em 18, né, observando muito essas dores do mercado e o comportamento de consumo, a gente já tinha entendido que tempo era o nosso bem mais precioso. Isso antes da pandemia, a gente nem sonhava passar pela pandemia. E aí a gente foi estruturando o negócio, e aí a gente viu a oportunidade da gente escalonar isso em formato de franquia, porque não dava para ser loja própria, a gente não tinha recursos financeiros. Nós montamos a primeira unidade com empréstimo. Eu me lembro perfeitamente que eu fiz um empréstimo de 30 mil. Gente, eu gosto de contar essas histórias que não tá no Instagram, tá? Aham. No Instagram tá todo mundo Perfeito. bonito, todo mundo, né? Tá tudo Isso. lindo. Ninguém sabe as dores. Exato. E essas histórias não estão lá. Mas eu faço questão de contar, porque às vezes tem alguém que está nos assistindo e está passando aquelas dificuldades, aqueles momentos difíceis que todo negócio passa, principalmente no início, né? E hoje ver a Festa Escova como maior da América Latina, não tem nem noção do que a gente já passou, mas nós já passamos por tudo isso. Eu me lembro, né, contando esses detalhes do início, Guilherme, que nós fizemos um empréstimo de 30 mil reais cada uma. Eu fiz um empréstimo de 30, Michele 30, então o nosso capital inicial era 60 mil reais. Que, obviamente, não deu nem pro início, né? Mal deu ali para contratar o consultor financeiro, Para os as registros. cadeiras, nada, né? Não, nem obra, nem entramos na obra. Só foi ali registro de marca, consultoria financeira, uma pesquisa de mercado, no máximo isso. Projeto, enfim. E aí nós começamos a montar o negócio. E aí as pessoas perguntam, mas como é que vocês fizeram? Né? Vocês não tinham dinheiro, né? A gente abriu mão de coisas pessoais. Eu me lembro perfeitamente que eu vendi meu carro. A Michele refinanciou o carro dela, porque como ela era mãe, e a Michele, para quem não sabe, ela é uma mãe atípica, então a filha dela tem algumas necessidades e ela não podia ficar sem carro, né? Então ela refinanciou o carro dela. E a Michele, minha sócia, eu brinco que ela é uma pessoa que investe muito na bolsa, sabe? A bolsa de valores, Louis Vuitton, Chanel, né? De muitos valores, inclusive. E aí a gente vendeu as bolsas da Michele, a gente vendeu itens pessoais, realmente para montar o nosso negócio, né? Parcelamos coisas lá em 10 vezes, enfim. Aquela realidade que é muito comum com muitos empresários que estão começando. Conosco não foi diferente. Inauguramos a primeira unidade e a gente já startou o negócio para ser franquia. Então, desde o início, quando nós desenhamos o projeto, quando nós escolhemos o mobiliário, a gente já tinha a intenção de franquear. Então, por exemplo, eu escolhi o mobiliário do salão. É uma cadeira preta de uma indústria que atende o Brasil todo. Então, a gente já teve essa visão. Opa, amanhã eu vou escalar esse negócio, vou escalonar, aliás. Já nasce com padrão. Já nasce com padrão. O projeto e assim por diante. Então, a gente teve essa visão inicial de franchise desde a primeira loja. Quando nós inauguramos a primeira loja, já teve demanda por franquia. Na verdade, Uma pergunta. O ponto de equilíbrio foi atingido no primeiro mês? 15 dias. Com 15 dias? 15 dias. Que delícia, hein? Na verdade, as pessoas perguntavam se o nosso negócio era uma franquia. Porque a gente estruturou ele redondinho. Então, a gente já pensou desde a loja 1 em franquear. Então, as pessoas perguntavam, é uma franquia de São Paulo? É uma franquia esse negócio, né? Porque realmente veio muito estruturado. A gente fez muito bem a tarefa de casa para montar a primeira loja. Quanto tempo levou essa estruturação? Desde a parte financeira? 6 meses. 6 meses. Isso é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas vão dando os passos e eles acham que a coisa é muito rápida. Epa, tive uma ideia, com 15 dias eu já quero implementar. Não. O risco de dar errado é muito grande por falta de planejamento. Exato. Nós, ao todo, foram 6 meses até a gente inaugurar a primeira unidade e formatar toda a franquia. E aí inauguramos a primeira unidade, trouxemos uma empresa para construir os processos, porque isso era uma coisa que não tinha como fazer antes da loja rodar. E aí, com 2 meses, nós já começamos a vender franquia. Quem fez os processos para vocês? Não me lembro o nome da empresa, mas foi daqui de Goiânia. Daqui também. Formatou os processos, que isso é uma coisa viva, né? Hoje a gente ainda atualiza eles até hoje. Nesse período de formatação, esse consultor financeiro viabilizou o negócio para nós, né? Validou o negócio para nós. Então, por exemplo, eu quero montar uma loja em São Paulo, né? O plano de negócio fecha? Não, fecha. Quero montar uma loja em Manaus. O plano de negócio fecha? Fecha. Né? Então, a gente validou o negócio em nível nacional, o nosso plano de negócio. Fomos pilotar a primeira unidade.
né? E com 6 meses, nós já tínhamos 10 franquias vendidas. E quais regiões? Brasil todo? Goiânia. Goiânia. A gente começou um crescimento espiral, tá? Uhum. E aí, Guilherme, se a BF me ouve escutando isso, ela até dá um negocinho, né? Mas você não conhece ninguém da BF, não, né? Não, só eu. Tá, perdão. Eu sou coordenador regional da BF. Não, eu falo isso porque a gente fez um movimento disruptivo no franchise, nessa questão. Né, eu sei que, e não é errado, né, a BF tem a visão, o que ela, né, coloca como adequado, mas a gente sabe que a gente fez um movimento diferente nisso. Mas foi intencional e estratégico. Desde quando nós começamos o nosso negócio, a gente sabia que a barreira de entrada era baixa. Porque o que eu sou? Um salão sem hora marcada, com preço justo e preço fixo. Né? O que eu faço dentro da Festa Escova, todos os outros salões fazem. Só que eu entrego esses mesmos serviços de uma forma diferente. Então, qual foi a nossa visão? Eu preciso crescer rápido. Uhum. E a gestão do meu negócio é muito simples, porque eu sou um salão, né? Tudo bem que eu tenho uma parte muito estruturada de processos e pessoas para esse sem hora marcada funcionar, né, de fato ser efetivo, mas o meu negócio é relativamente simples. Então, preciso crescer rápido, preciso ganhar mercado rápido, precisa ser em forma de franquias, porque eu não tenho recurso financeiro para ser loja própria. E aí, eu vou pegar na mão desses franqueados e fazer o negócio acontecer. Né? Porque se você demora, pode vir outra marca e te Exatamente, engolir. exatamente. Então, se eu fosse seguir, às vezes, aquela coisa de ter 2 anos de balancete e tal e tudo, né? Às vezes eu estaria com a minha primeira loja até hoje. Então, a gente teve essa visão de crescer rápido, foi intencional. Com 6 meses, nós já tínhamos 10 franquias vendidas e aí nós fomos procuradas por uma aceleradora. Na verdade, uma empresa especializada em gestão de rede. Ela não era bem uma aceleradora. Qual? Era gestão de rede. Chamava Grupo 10X, do Davi Pinto e da Rebeca. Uhum. E aí foi um momento de inflexão mesmo pra gente, né? Porque geralmente essas empresas, elas pedem uma participação na empresa e com a gente não foi diferente. Mas a gente tinha um número mágico, Guilherme, de fazer 100 lojas. E nós íamos fazer 100 lojas. Só que, às vezes, sozinhas, eu e a Michelle, nós íamos fazer 100 lojas em 4 anos. Uhum. Né? E com essa aceleradora, a gente teve a oportunidade de fazer mais rápido. Uhum. E essa aceleradora, diferente de uma aceleradora convencional, ela fazia gestão de rede. Então, com 6 meses, eu já tinha entendido que vender franquia era fácil. O difícil era entregar a franquia. Uhum. O difícil era ter a estrutura que a gente tem hoje, você como franqueadora sabe. Pessoas, processos, sistema, né? Ter todo o time capacitado para dar o suporte para o franqueado. E essa empresa tinha tudo isso. Então, assim, eu assinei o contrato hoje, amanhã eu tinha um time de 90 pessoas para cuidar da gestão de rede. Uhum. Então, para nós foi muito cômodo e a gente realmente tomou a melhor decisão, que foi ir para essa empresa. E eles estão contigo hoje? Não. Ah, tá. E o nosso compromisso era 100 lojas. Nós tínhamos esse número mágico. Chegamos em 100 lojas no meio da pandemia, né? E a gente tinha um acordo, né? A gente conversava isso. Era um acordo mais de cavalheiros, não estava em nosso contrato. Que quando a gente chegasse a 100 lojas, ou a gente ia comprar parte deles, ou eles iam comprar a nossa parte. E aí, eles ofereceram, né? Nós compramos a parte deles, retomamos a empresa 100% do nosso controle. Só que aí, já com 110 unidades, com toda a parte de estruturação da gestão, todo o time, todos os processos. Os aprendizados necessários, né? Exatamente. Então, esse foi o preço do nosso aprendizado. E eu gosto de contar essa história e eu honro muito o Grupo 10X, o Davi, a Rebeca, porque geralmente algumas marcas não têm boas experiências com aceleradora ou com empresas especializadas, né, em expansão de marca. E com a gente foi totalmente diferente, né? Nós tivemos uma excelente experiência com esse grupo. Foi um grupo que realmente nos ajudou muito e trouxe todo o know-how que a gente precisava. Afinal, eles estavam fazendo isso há 15 anos, né? Então, foi um movimento muito positivo para nós, essa nossa passagem por uma empresa especializada em expansão de rede. Perfeito. Hoje, quais são os serviços que a Festa Escova oferece? Então, até para esclarecer, às vezes as mulheres conhecem, mas os homens não. A gente trabalha basicamente com 6 serviços. Nós somos lá no salão de beleza convencional, pinçamos
os principais serviços que são recorrentes e fast. Então, tudo aquilo que a mulher precisa fazer toda semana, eu tenho dentro da Fast Escova. Então, por exemplo, escova, maquiagem, tratamentos, tranças e penteados, unhas e sobrancelhas. Então, por exemplo, eu não faço corte, não faço tintura. Por quê? Porque eu entendo que isso não é recorrente e não é fast. Mas tudo aquilo que é recorrente, que a mulher precisa fazer toda semana, eu tenho dentro da Fast. Tá? Entendi. E qual que é a representatividade? O que fatura mais? Com certeza a escova. Hoje, nosso carro-chefe, cerca de 60% do nosso faturamento é a escova. Perfeito. Né? Márcia, e se você fosse começar tudo de novo, o que você faria diferente? Já te fizeram essa pergunta? Já, e eu sempre procuro uma resposta para ela, mas eu não tenho uma resposta. Eu fico, de verdade, eu fico tentando buscar. Ah, eu teria feito isso. Não, porque todas as decisões que eu tomei, Guilherme, que nós tomamos, foi com base no conhecimento que eu tinha naquela época e com base no momento que eu estava vivendo. Então, quando eu parto desse princípio, foi a melhor decisão que eu tomei. Então, por exemplo, nós lançamos... E os outros negócios? Aí vocês encerraram, como que... Aí nós permanecemos com a escola, a franquia eu vendi em 2019, porque aí a Fast Escova começou a voar e eu não conseguia mais. E a escola, nós permanecemos com ela, porque por muito tempo a escola foi uma fornecedora de mão de obra para nós. Fez muito sentido, Perfeito. inclusive. Mas quando a gente já estava em nível nacional, a escola aqui em Goiânia já não nos atendia. E aí nós vendemos a escola em 2022 e aí a gente se dedica somente à Fast Escova. Entendi. E hoje, quais são as principais dores desse crescimento? De sair em 2018 com uma unidade e hoje está com 280. O que você... Não é fácil. As nossas dores hoje, Guilherme, não é nem tanto pelo crescimento. A nossa dor hoje é de ser uma franqueadora grande. Que todas as outras franqueadoras, se elas levaram 20 anos para chegar nesse patamar, ou se elas levaram 5 anos para chegar nesse patamar, hoje a gente enfrenta basicamente as mesmas dores, né? Construção de cultura, engajamento do franqueado, padronização, porque eu trabalho com serviço, né? Por exemplo, cada escova que eu faço é diferente, porque muda a cliente, muda o cabelo, muda a textura, muda o tamanho, a quantidade de produto que eu uso é diferente. Então, hoje, uma das nossas maiores dores nem foi tanto do crescimento rápido, mas é o fato de eu ter uma quantidade grande de unidades e isso, né, demanda um controle muito grande por padrão. Então, hoje eu tenho aproximadamente 3.500 profissionais na rede, que a gente chama de consultor de beleza. Então, são 3.500 pessoas que eu preciso treinar. E amanhã serão 4.000, amanhã serão 4.500 e assim. E como que você faz esses treinamentos? Como que você consegue alcançar e também transmitir um pouco dessa cultura e engajamento? Que realmente essa é uma dor. Quanto maior você é, mais difícil é você replicar a cultura. E hoje, de todos, esse é o meu principal desafio. É esse engajamento com esse time, porque eu tô falando de 3.500 pessoas, né? Eu acho que eu fico pensando, eu quase posso lotar um estádio, um Goiânia Arena, alguma coisa assim, né? Então, eu tenho uma universidade corporativa, onde eu tenho mais de 250 aulas gravadas lá, né? Então, muitas vezes eu me posiciono não como uma franqueadora, mas como uma empresa de educação, porque eu tenho, né, um batalhão de pessoas para treinar aí no Brasil todo, com diferentes culturas, diferentes linguagens. Então, eu tenho uma universidade corporativa, eu tenho cursos online, né, que hoje é uma forma rápida e barata de eu chegar em todo o Brasil. Hoje, o meu departamento de treinamento é o maior departamento dentro da franqueadora. Então, o maior número de pessoas está dentro do departamento de treinamento. Quantas pessoas? Hoje eu tenho, no total, treinamento comercial e técnico, umas 12 pessoas. Tá? São quantas pessoas na franqueadora hoje, para gerir? 30. 30 pessoas. 30 pessoas. E operação própria, vocês têm uma? Uma. Tá. A gente não optou pela linha de loja própria. O nosso negócio. Até porque são duas coisas totalmente diferentes, né? São business totalmente diferentes. Loja própria e gestão de rede. Então, a gente foi para a gestão de rede. Isso é o que a gente faz hoje. As nossas lojas próprias são basicamente laboratórios, que nós temos duas. Uma em Goiânia e uma no Rio de Janeiro. Quais cidades performam melhor no seu negócio? Interessante isso. Eu não tenho isso de cidade. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho Belém, que performa super bem. Eu tenho Moema, em São Paulo, que é um big de um case.
Aí eu tenho Brasília, Cuiabá, Teresina, performa muito bem. Então, assim, eu não tenho uma cidade. E aí vai muito do perfil do Isso que eu ia franqueado, falar. Então, posicionamento de loja. é bem diretamente proporcional ao perfil do franqueado também. Perfil do franqueado, o nível de engajamento dele no negócio, né? Se ele está mais dentro do negócio, se ele é um franqueado mais operador, ou se ele é apenas um investidor, né? Ou aquele franqueado que tem a consciência que ele é um investidor, ele não pode atuar, mas ele traz um excelente gerente para fazer o papel dele ali na gestão do dia a dia da unidade. Então, vai muito desse perfil mesmo do empreendedor. Porque o meu negócio é basicamente commodity. Então, eu posso performar bem em São Paulo, posso performar bem no Rio, posso performar bem em Teresina, né? Eu falo que onde tem mulher, eu posso performar bem. Perfeito. E hoje tem alguma... Quais são as outras marcas que são principais concorrentes de vocês? Ou ainda vocês estão tão únicos no segmento? Quando nós nascemos, nós éramos únicos. Hoje tem aí umas 3 marcas que estão em aceleradoras, tá? Que estão crescendo, mas salvo engano, a maior delas, porque eu não fico olhando muito o concorrente, não, né? Eu olho para Para dentro de si. casa. Perfeito. Salvo engano, a maior delas que tem 30, 35 Ah, unidades, tá, alguma ainda coisa assim. é Então, bem pequeno ainda. é. E se você pudesse indicar para quem está começando, seja mulher, seja um homem, qual que é o passo a passo? O que você daria de sugestão para esse cara que está no início aí, está querendo empreender, às vezes é CLT ainda e está querendo desbravar? Tá. Guilherme, eu sempre penso sobre isso, que me fazem muito essa pergunta. E geralmente alguém pede uma dica prática. E eu vou lá numa frase que está muito clichê, né? Que é você ter um propósito. E aí, às vezes, quando eu já ouvi isso há algum tempo, que eu não entendia isso, quando a pessoa começava a falar esse negócio de propósito para mim, eu achava um saco, né? Mas hoje eu entendo exatamente por quê. Se você é empresário ou se você vai se tornar um empresário, se você fizer isso só por dinheiro, em algum momento você vai desistir. Uhum. Porque vamos lá. Tem coisa que o empresário vive que o dinheiro não paga. Você já perdeu uma noite de sono pensando no seu negócio? Oh, Você já deixou de ter tempo de qualidade com seus filhos por conta de trabalho? total. Você já teve assim uma crise de gastrite, de dor de estômago, de preocupação, pensando Sim. no seu trabalho, no seu negócio? Sim. Quando você vive uma situação como essa, você fala assim, gente, o dinheiro não paga isso, não. O dinheiro não paga o tempo que eu não estou ficando com meus filhos. O dinheiro não paga a minha saúde. Então, se você não tiver um propósito por trás disso, maior do que só ganhar dinheiro, em algum momento você vai desistir. E o dinheiro, ele é consequência, O dinheiro é consequência. ele não pode ser. Absolutamente. Então, eu vou empreender porque eu quero ganhar 10 mil por mês. Cuidado. Às vezes é melhor você ficar na CLT. Qual que é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é impactar e abençoar vidas. Meu propósito como pessoa física e como pessoa jurídica é abençoar e impactar vidas. Um dos propósitos da Festa Escova, quando ela nasceu, quando a gente começou lá em 18, que a gente estava montando a primeira loja, a gente tinha 3 grandes sonhos. A gente queria gerar 1.000 postos de trabalho. Esse era o nosso número mágico. A gente queria ter 1.000 pessoas trabalhando com a Festa Escova. A gente queria ter 100 lojas e a gente queria sair na Forbes. Esse era o nosso sonho, né? O primeiro e o segundo era sobre o outro. E o terceiro sonho era um desejozinho no nosso coração também, né? Que tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Então, hoje, o nosso propósito como marca, né? A gente se posiciona como uma marca empregadora. Hoje, nós somos mais de 3.500 postos de trabalho. E como uma marca que leva a oportunidade de empreendedorismo. Porque ninguém nasce empreendedor, Guilherme. As pessoas encontram, às vezes, no franchising, uma oportunidade dela realizar o sonho dela de ter um negócio. Então, esse é um dos nossos propósitos também. E o brasileiro tem muito disso, né? Eu quero ser empresário, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ter meu negócio. E aí a gente vê no empreendedorismo, no franchise, uma forma mais segura de oferecer essa oportunidade de empreendedorismo para essas pessoas que sonham em ter um negócio. Perfeito. O meu propósito de vida também é inspirar pessoas, inspirar líderes através da busca da paz,
que eu falo que a paz é o tripé: Deus, saúde e família. Porque nós, empreendedores, a gente já é meio doido, né? Então, eu falo, se a gente tem paz, se a gente está com Deus, saúde e família centrada, não tem problema aqui, o empreendedorismo vai embora. E o dinheiro é lá no fim a consequência de tudo que você está plantando. Exato. Exatamente. E sociedade, como que é ter uma sócia contigo? Então, eu e a Michele, a gente tem uma história antes da Festa Escova. A gente se conheceu em 2009, trabalhando na mesma empresa, trabalhando na Avon Cosméticos. E eu e a Michele, a gente tem uma relação muito próxima de muitos anos. Então, por exemplo, eu brinco que eu fui no casamento da Michele de penetra. Né? A gente se conheceu em 2009, ela se casou em 2009. E a gente se conheceu na semana do casamento dela. Eu comecei a trabalhar na empresa e ela já trabalhava lá. E ela ia se casar naquela semana. E sabe quando a pessoa faz aquele convite assim? Gente, eu vou casar sábado, aparece por lá. Uhum. Sabe aquele Por convite? educação. Por educação. Eu falei, olha, me convidou, eu vou. O pessoal que me chama também. Você vai, né? Se é por educação, não entendi. Eu fui convidada. E aí ela fala, você foi no meu casamento de penetra. Eu falo, não, você me chamou, né? Mas não era pra ir. Eu falei, mas você chamou, eu fui. Então, eu brinco, isso foi na semana que a gente se conheceu. Então, eu brinco que o Senhor já tinha, né, planos para nossa amizade, para nossa sociedade, desde quando a gente nem imaginava isso. E aí depois a gente foi trabalhar juntas, sempre estreitando laços. Ela foi a minha líder dentro da Avon, ela foi minha gestora. Ela teve uma fase que ela se afastou por um problema de saúde, eu fiquei no lugar dela. Depois eu comecei a frequentar uma célula de oração na casa dela. Então a Michele, além de minha amiga, minha sócia, ela é minha mãe espiritual também. Eu me converti num sofá da casa dela. E aí em 2017, quando ela foi mãe, né, e ela foi uma mãe atípica, a filha dela tem necessidades especiais, ela saiu da CLT, ela saiu da Avon. Eu saí em 2015, ela saiu em 2016. E aí eu a convidei para ser minha sócia na escola na época, porque a Michele ela é absolutamente comercial. Né? Ela vende urubu voando, como se fala aqui em Goiás. Né? E na época a gente precisava de uma pessoa com essa veia comercial mais aguçada. E o seu perfil é mais o quê? O meu perfil eu tive que adequar a ele. Eu sempre fui comercial e gestão de pessoas, mas eu tive que cuidar mais um pouco da parte financeira, administrativa, operacional, né? Desenvolveu essas habilidades. Tive que me adaptar, porque se for todo mundo vender, quem vai cuidar do dinheiro da empresa, né? Então, voa, Michele, traz o dinheiro que eu vou cuidar, vou colocar na caixinha certa aqui. Exatamente, eu vou cuidar do cofrinho. Então, foi um pouco disso. Então, hoje, nós somos amigas, somos sócias e a gente se respeita e se conhece. Então, por exemplo, a gente não concorda em tudo. A gente tem pontos de divergências e a gente, às vezes, bate e fala, mas não é assim. Só que eu conheço ela e ela me conhece. Então, independente das nossas opiniões, a gente sabe quem uma outra é. E, independente da opinião dela, ou da ideia dela, ou da minha, é a empresa no centro. Então, assim, o que ela trouxe é legal, o que eu trouxe é legal, mas o que é melhor para a empresa? Então, assim, a gente não tem essa vaidade da sociedade. Ah, porque eu apareço mais, porque essa ideia foi minha, porque isso, não sei o quê. Não, é o que é bom para a empresa. Aquilo que é bom para a empresa é o que prevalece. Então, a gente tem isso hoje muito claro. Inclusive, hoje a gente tem uma terceira sócia, que é uma franqueada, que se tornou uma sócia nossa na franqueadora. Ela é minoritária, mas ela atua também no negócio, é um braço forte de trabalho, né, principalmente na parte de implantação, que é um departamento muito pesado, ainda mais hoje que a gente roda mais de 80 lojas em implantação, né, e a gente tem, mesmo entre nós três, né, tudo bem que a minha história com a Michele é de muitos anos, nós somos as sócias majoritárias, a gente tem o controle da empresa, mas entre nós três a gente tem uma relação muito boa, justamente por isso. O que é importante aqui é aquilo que é melhor para a empresa. Perfeito. E como que está a visão de longo prazo da Fest, quantidade de lojas que vocês têm para abrir, quais são esses planos? Então, nós fechamos 23 com 250 unidades.
Aí a gente brinca o seguinte, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, né? Quando você fala 250 vendidas Vendidas. e inauguradas. Hoje eu estou, nesse exato momento, nessa semana, eu estou com 280 vendidas e 180 em operação. Certo. Então eu tenho essa Então diferença tem aí 100 aí para implantar. implantar. Uhum. Tem algumas que são contratos que estão de stand-by, que são franqueados que já compram para reservar a área e tudo. Uhum. Mas hoje eu tenho cerca de 80 unidades em implantação, que vão inaugurar aí ao longo de 2024, início de 2025. Uhum. Tá? Entendi. Então, nós finalizamos 23, na época, com 250 unidades. Então, a gente brinca o seguinte, primeiro que a gente chega na meta, a gente dobra a meta, né? Então, o nosso objetivo agora é 500 unidades. E nós fizemos 250 unidades em 5 anos, né? Mesmo com pandemia, todos esses desafios, nós levamos 5 anos para fazer 250 unidades. Agora nós queremos fazer 250 unidades em 2 anos, né? Uau. Por quê? Porque eu já aprendi a fazer 250 unidades. Uhum. Eu já passei pela curva de aprendizado. Então agora eu posso fazer 250 unidades num tempo menor, né? Então a gente tem exatamente esse mindset lá. Então, a gente pretende, essa é a nossa meta e o nosso plano, chegar a 500 unidades até dezembro de 25. E dezembro de 25 do ano que vem. 2 anos. Que lindo. 24, 25. Departamento de expansão é todo interno? Todo interno. Ou você terceiriza alguma Não, coisa? tudo interno. Hoje você terceiriza algo ou faz tudo dentro? Só agências de marketing. Ah, Só- tá. Agência terceirizada. Isso, eu tenho um time híbrido, né? Meu departamento é híbrido. Eu tenho um time interno e tem agências externas. No modelo de negócio, a Fecha Escova, qual que é o faturamento médio? Royalties, fundo de marketing, Hoje a taxa gente, de franquia? hoje a gente não tem fundo de propaganda. A gente trabalha com 7% de royalty e não tem fundo de propaganda. A gente orienta o franqueado ao invés de colocar esse dinheiro num fundo, que seria gerido pela franqueadora, ele investir isso localmente naquilo que ele acredita que traz o retorno para a unidade dele, no bairro dele, na cidade dele. Tá? Nossa taxa de franquia, a gente tem 3 modelos de loja, como se fosse um PMG, Standard, Smart, Standard e Premium. E a nossa taxa de franquia é a partir de 40 mil. Perfeito. Isso. A hora que vocês atingirem 500, Aí vamos para 1.000. mas focando em Fecha Escova, ou vocês já começam a pensar em outros negócios? Não, hoje a princípio só focando em Fecha Escova. Perfeito. Tem muito espaço ainda, tem muita coisa para fazer. Tem quantas? Você acredita que no Brasil caberiam quantas? Olha, só mapeado que eu tenho de shoppings que cabe uma Fecha Escova, porque a nossa estratégia foi começar por loja de rua. Agora, depois de 5 anos que a gente está entrando em shopping, né? E ainda bem, né? Porque se a gente estivesse em shopping na pandemia, a gente teria sofrido muito mais. Então, hoje, só mapeados de shoppings que cabe uma Fecha Escova, né? Que seja da menorzinha ou maior, tem aproximadamente 550 shoppings que cabem uma Fecha Escova. Entre shoppings grandes, galerias, shoppings, enfim. Então, só aí eu triplico a empresa de tamanho. Então, assim, por isso que eu falei, E tem hoje vocês têm quantas operações em shopping? 7. Ah, não. A gente está começando agora mesmo. Entendi. Começando. Porque a gente foi com essa estratégia de fortalecer a marca em lojas de rua, que são mais acessíveis, né? A gente consegue ter um preço melhor de ocupação. E agora a marca, ela está passando a ser desejada pelos shoppings. Então, agora a gente tem um movimento contrário. Os shoppings nos procuram para ter uma Fecha Escova lá dentro. Aí o poder de negociação é bem melhor. Exatamente. Não dá para fazer 1000 lojas tranquilo. Mas esse é uma outra página. E quem que vocês estão buscando? Eu vejo que de vez em quando você está no G4. Enfim, quem que está te assessorando aí nesses próximos passos? Você tem algum conselho? A gente tem consultorias. Hoje eu tenho pelo menos continuamente comigo 3 consultorias. E eu estou buscando... Consultorias em que áreas? Eu tenho uma consultoria de estruturação de pessoas e processos. Eu tenho financeira e eu tenho de canal de vendas. Justamente para o de canal de vendas é mais B2C, para eu diversificar essa parte de vendas mesmo. Porque a gente tem uma linha de produtos, né? Não é só serviço. Então, eu tenho uma consultoria nessa área também. E pessoas e processos,
porque tudo gira em torno disso. Eu tenho uma consultoria forte com a gente que já está há uns 3 anos. E eu tô sempre buscando conhecimento, sempre. Então, eu tô sempre no G4, no Sales Club, na Wise Educação. Então, assim, eu tô sempre bebendo dessas fontes para eu entender o que eu posso agregar dentro da empresa, o que eu posso agregar para mim mesmo como CEO da empresa, enfim. Aí não dá para parar, né, Guilherme? Uhum. Eu falo o seguinte, que o que eu sei me trouxe até aqui. Agora, onde eu quero chegar, às vezes eu vou ter que trazer outros conhecimentos, outras pessoas. Você já está sendo sondada por outras marcas, fundos, para poder comprar o negócio? Uai, de vez em quando eles mandam umas cartinhas de amor pra gente, sabe? Mas nenhuma ainda, nenhum flerte ainda não. Nenhum flerte ainda, Que ainda né? tem muita coisa para Tem crescer, né? muita. Ainda tem Então, muita captação de valor que dá pra não, gente não fazer. chegou no ponto ótimo ainda de venda, mas você não tem apego com isso, não. Não. Sim. Mas assim, a gente ainda tem muita estrada para percorrer ainda. Não, perfeito. É. Beleza, Márcia. Que prazer falar contigo, viu? Prazer é todo meu. Essa história empreendedora aí de sucesso, que realmente você começou sabendo onde você poderia chegar. Exato. Então, acho que essa visão empreendedora que você teve lá atrás para investir 6 meses do seu tempo formatando o negócio, Exato. agregando ideias operacionais, Trazendo comerciais, pessoas, né, processos, pessoas, estratégias. Eu acho que isso realmente que te fez acelerar para a expansão. Exatamente. Tem muita gente que começa desorganizado. Exatamente. Então, essa organização ela foi fundamental para a velocidade que se alcançou. É fato que nós preparamos tudo isso, Guilherme, mas a gente não contava com a pandemia, né? Então, nesse momento de pandemia, ali 20 e 21, foi um ano que, claro, muitos dos nossos processos a gente teve que desconstruir, inventar tudo de novo, fazer coisa muito a toque de caixa, reinventar o negócio, enfim, né? A gente não estava preparado para uma pandemia, né? No nosso plano de negócio não constava, ó, lá em 2020 vocês vão passar por isso e tudo vai fechar, né? Então a gente teve que se reinventar, né? Foi um momento assim de progresso, vamos salvar a empresa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, libera aquilo, muda isso, né? Não vamos apegar tanto o padrão, vamos organizar, vamos salvar o franqueado, vamos fazer o franqueado pagar as contas no final do mês, enfim. Aí agora 22 e 23, a gente, vamos dizer assim, volta para o eixo de novo, né? Vamos organizar, vamos rever os processos, vamos, né, trabalhar o que precisa trabalhar, porque agora não temos mais pandemia, podemos trabalhar, né, normal, vamos dizer assim. Então, foi um momento turbulento, porque a gente, né? E eu nem dou muita ênfase nisso, né? Porque tem gente que tá chorando as pitangas da pandemia até hoje, né? Mas ela foi difícil para você, foi difícil para mim, foi difícil para quem tá nos assistindo, enfim, né? A pandemia para nós, como você falou lá atrás, foi muito sofrido. Mais de 80% do nosso negócio era shopping. E shopping ficou 5 meses fechados. Então, assim, o nível de sobrevivência era... E, enfim, só que eu aprendi a diversificar. Eu aprendi que eu não... aquele velho ditado popular de que não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, isso já me deu um bloqueio emocional para me preparar. A minha principal missão é eu preciso estar preparado para uma próxima pandemia. É isso aí. Que se acontecer, então como que o meu negócio vai funcionar? Exatamente. E a primeira vez nós somos pegos de surpresa. Né? E que eu acredito que uma próxima possibilidade, se vier, não vai ser tão traumático como foi, porque todo mundo aprendeu, né? Para essa geração, não, né? Para a nossa geração, não, porque a gente já viveu isso, né? E eu até, de vez em quando, eu faço tenho esses pensamentos, né? O quanto nós somos uma geração privilegiada, porque a gente viveu isso, né? A última pandemia que teve nessas proporções foi em 1929, né? Que a gente não estava lá, né? Às vezes nossos avós, alguma coisa assim. Então, foi algo realmente que ninguém esperava. Ninguém estava preparado para isso. Aprendizado. Exato. Por que eu deveria comprar uma Fest Escova? Porque você vai estar nos mercados mais promissores que tem no mundo, não só Brasil. O mercado de beleza, além dele crescer ano após ano, ele é uma âncora na vida de uma pessoa.
Você vê uma menininha de 3, 4 aninhos já querendo pintar as unhas, ou seja, é um mercado que abrange todas as faixas etárias e todos os sexos, e você vai estar no mercado que não tem crise. Se você parar para pensar, quase na mesma proporção que existe alimento dentro de uma casa, existe um produto de beleza ou um cosmético. Então, ali estão quase que no mesmo patamar de necessidade para uma pessoa. Uau, que mulher porreta, viu? Pessoal, falei aqui com Márcia Queiroz, da Festa Escova, fundadora, CEO e uma querida. Quero te agradecer. Eu que agradeço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça, dá o seu joinha, deixa seu like aí, comenta, compartilha com alguém que possa se inspirar com essa história de tanto sucesso que me inspirou bastante. Até a próxima, pessoal!